E eu vou estar iniciando com o perdão, certo? Então eu queria que você, em nome de Jesus, abrisse a sua Bíblia aí no livro de Gênesis 45, primeiro livro da Bíblia, comecinho lá, Gênesis 45. Gênesis 45 a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14, ok? Então vamos lá, a palavra de Deus fala aqui: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é a minha boca, que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Amém? Irmãos, antes de iniciar a palavra aqui, eu queria, como sempre, agradecer ao pastor. E diante de hoje, que a igreja está com a maioria dos nossos irmãos, né? Hoje, graças a Deus, veio bastante gente. Eu queria fazer aqui publicamente, né, um agradecimento ao nosso pastor, né, nosso pastor José Franco. Eu sempre costumo fazer curso aqui no púlpito, porque não é fácil, né? Não é fácil manter essa obra, manter esse reino. É só pela misericórdia do Senhor, né? Nós sabemos o que o nosso pastor vem passando em casa, as dificuldades com sua esposa, e mesmo assim, incansavelmente, ele está em luta pela obra, né? Assim como os grandes guerreiros do Senhor, como Davi, né, que foi um grande guerreiro, assim esse homem está aqui diante de nós, em carne e osso, pecador, mas com um coração extremamente apontado ao alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso Senhor. Então, pastor, eu queria aqui, em nome da nossa igreja, em nome da nossa pequena, mas ungida igreja, agradecer ao Senhor, primeiramente a Deus, pela sua vida, né? E eu tenho certeza que eu falo aqui por todos, por cada um aqui, que sempre precisaram das suas palavras, que sempre fomos acobertados pelo seu amor, acobertados pelo seu carinho de amigo, seu carinho de pai, seu carinho de pastor. Então, sinta-se acolhido. Agora é você quem precisa do nosso amor, quem precisa do nosso carinho. Eu queria aqui, nesse púlpito, poder lhe agradecer, em nome de Jesus, pela sua vida, porque eu não sei o que seria de nós aqui. Tem gente que mora aqui há 4 anos, 5 anos, como eu e Rino, gente que mora muito mais tempo. Eu não sei o que seria de nós sem o seu suporte como pastor. Então, agradeço primeiramente ao pastor Luiz lá no Arno, e primeiramente a Deus, ao pastor Luiz e ao Senhor por todo o apoio e por todo o amor a essa igreja.
Se hoje estamos aqui confortáveis nessa igreja, nesse lar aqui, que é um lar aconchegante, foi diante de tantas lutas que o Senhor teve, reuniões, tantas orações, tanto joelho no chão, e Deus, como sempre, tem honrado. Então sinta-se abraçado pela sua igreja, viu, meu pastor? Nós lhe amamos. Amém. Então, irmãos, vamos voltando aqui à palavra. Como todos sabem um pouco da história de José, né? José, ele foi um filho dentre 11, que ele era admirado pelo seu pai, né? Eu não me lembro se ele era o filho caçula, mas eu sei que ele era o primeiro filho o penúltimo, mas ele era o primeiro filho da Raquel, que era a esposa que ele mais amou, era a mulher que ele mais amou. Então, o José, ele era visto de forma diferente pelo pai dele. Não só por esse motivo, mas também porque ele era diferenciado. Ele sempre buscava fazer da melhor forma as coisas, ele era inteligente. Então, seus irmãos criou muito ciúme aos seus irmãos. E seus irmãos armaram lá uma pequena emboscada para vender José. E conseguiram lá vender José como escravo, venderam José como escravo e levaram as túnicas de José, rasgaram as roupas de José e levaram ao pai e disseram: pai, o José morreu, foi atacado por um animal e ele não está mais entre nós. Então seu pai chorou bastante, ficou muito triste, porque José era um filho muito querido, mas ele não havia morrido, ele havia sido vendido para um homem de nome Potifar. E esse homem levou José como escravo, e José, lá onde ele estava lá no Egito, ele foi se destacando novamente, aos olhos de Potifar. E Potifar, como era faraó, levou José a ser o governador do Egito. Então José saiu de escravo para governador. Tem muitos pastores, muitos historiadores adoram usar a história de José, porque realmente ele saiu, como quem diz, do pó para a glória, terrena, em termos de status. Mas o que é que eu quero falar sobre isso? Eu queria relacionar esse versículo 45 de José sobre as questões das nossas memórias, porque José aqui, esse primeiro trecho de José, quando fala que ele chorou e todo o Egito ouviu, até a casa de Faraó ouviu. Ou seja, fala que ele levantou a sua voz com choro. Isso aqui foi quando ele encontrou os irmãos dele. Os irmãos dele venderam ele passou anos como escravo, e anos depois, que a Bíblia não fala, deve ser em torno de 17, 18 anos, porque a Bíblia fala que ele se tornou governador com 30 e ele foi vendido em torno de 17, 18 anos. Então deve ser após 15, 16 anos, ele reencontrou os irmãos, todos os seus irmãos, ele como governador. E a Bíblia fala que os irmãos dele, quando viram, ficaram assustados, porque venderam ele como escravo. Como é que ele estava, como é que ele era governador do Egito? Então todos ficaram espantados, e eu entendo que todos imaginaram que ali José haveria de dar o troco aos seus irmãos, haveria de punir seus irmãos, porque você imagina, você ser vendido como escravo, quando você se encontra depois de 20 anos como governador, qual é a tendência humana? Vou me vingar. E a Bíblia fala que José fez exatamente o contrário. Nesse trecho aqui, o que é que José fez? Ele liberou perdão. A Bíblia fala que ele chorou tão alto, mas tão alto, que até a casa de Faraó ouviu, que era a casa mais distante, uma casa muito longe lá no Egito, era a casa que ficava separada. Até lá, todos os empregados, funcionários estavam ouvindo o choro de José. Ou seja, e a gente sabe que o choro é uma liberação de perdão, quando a gente está com alguma coisa que nos prende. Vou dar um exemplo. Quando eu sempre via muito aqueles programas de TV, eu gostava de ver aqueles casos de mães que não abandonavam os filhos e viam depois de 30 anos reencontrar os filhos. E quando reencontra, pode ver que é um choro incontrolável. Ali está havendo uma liberação de perdão. Então, esse capítulo 45 mostra isso, o quanto José
libertou o perdão. Por quê, irmãos? Porque a gente tem as nossas memórias, a gente tem memórias boas e memórias ruins na nossa vida. Sempre vai ter memórias boas e memórias ruins. Mas Deus não nos deu o poder da gente deletar as memórias. Deus nos deu o poder da gente poder esquecer. Se você não quiser lembrar, você até consegue, mas você não consegue deletar. Correto? Então, traumas, problemas que você teve na infância, você vai conseguir esquecer, mas não deletar. Então você precisa do perdão. Você precisa liberar perdão, seja no que for, para que você possa viver, para que você possa se libertar. Eu estava lendo alguns estudiosos, teólogos, cristãos, falam que a maior isca de Satanás é a falta do perdão. A falta de perdão é uma das maiores iscas de Satanás, onde Satanás trabalha no seu coração para lhe tirar da presença de Deus. E você pode perceber que é verdade, porque a falta de perdão, quando você para pensar em alguém que lhe magoou e você não perdoou, você vai ter um sentimento de raiva. Não tem como você ter outro sentimento, você vai ter um sentimento de raiva. E aí é só através de muita oração, de muito joelho no chão, muita oração ao Senhor, que você vai conseguir se libertar disso. Nós tínhamos um colega aqui que tinha um problema com o pai dele. Ele já tinha muitos anos que ele não falava com o pai dele, e ele foi trabalhando em oração para poder falar com o pai. Não obteve resposta no primeiro contato, quando tentou contato com o pai, mas orando, Deus foi amolecendo o coração dele, até que ele conseguiu o retorno do pai. Ou seja, o Senhor trabalhou tanto nele quanto no pai. Porque, meu irmão, a ausência de perdão, ela é um câncer e ela se propaga. Se você não perdoa, aquilo vai aumentando em você. Isso aí é fato, é certo. E enquanto você não libera, enquanto você não perdoa, você fica preso àquilo ali. Porque o veneno vai estar em você, não está na pessoa. Quem lhe machucou, esqueceu. Quem lhe machucou há 3 anos atrás, já esqueceu, nem lembra de você mais. Mas você está aí, com o seu coração amargurado, porque você lembra, você não consegue deletar, então você fica lembrando, aquilo fica ali remoendo, aquilo fica ali machucando. Então libere, meu irmão. Libere perdão, para que você possa respirar e viver as coisas de Deus. Como esses problemas, esses traumas são como lixos entulhados na nossa mente, lixos entulhados no nosso coração, no nosso corpo, que a gente precisa expurgar, botar para fora. Se você não tenta isso, se você se acomoda com isso, você vai sofrer a sua vida toda, porque você vai estar o tempo todo com esse lixo dentro de você. Então, meu irmão, libere perdão. Também a maioria dos estudiosos também falam sobre a questão medicinal. Hoje, a nossa geração é a geração que mais se precisa de remédios. Remédios tarja preta, remédios de depressão, remédios de ansiedade. Essa geração que nós vivemos é onde a indústria farmacêutica está mais lucrando com esse tipo de medicamento. Não porque os médicos estão receitando por querer, mas é porque é necessidade. E eu garanto a vocês, meus irmãos, que mais de 50% disso é por ansiedade de perdão. E é por isso que a nossa igreja, por isso que Jesus pregou tanto isso. Uma das premissas do Senhor, que a gente possa bater na tua face e dar outra. Perdoa, deixa passar. Se você se aprisiona com isso, meu irmão, isso vai te consumir, te consumir, te consumir. É como um câncer. Então, todos os anos a gente tem os nossos planos. Esse ano eu vou malhar, esse ano eu vou estudar, vou ler a Bíblia, vou ler o plano da Bíblia lá, vou emagrecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas e aí, você vai perdoar? Você vai fazer desse ano um ano novo, realmente diferente? Ou você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você faz todo ano? Sem cumprir as suas metas, ou às vezes cumprir 1 mês, 2 meses, mas depois deixa de lado, esquece.
Eu te indico, a primeira meta desse ano a você fazer, de 2019, agora que a gente está começando em janeiro, é perdoar. Antes de malhar, antes de emagrecer, de fazer o que você quiser, de estudar, de fazer o curso. Teste perdoar. Coloque aí até o final de janeiro, eu vou perdoar aquela pessoa que me magoou. Eu vou perdoar aquelas 3 pessoas que eu sou obrigado. Eu vou entregar ao Senhor, que por mais que você não tenha coragem de ligar, de falar, por mais que você não tenha coragem, mas peça a Deus, ore. Deus vai libertar. Deus libertou esse nosso amigo com o pai dele através da oração. E Deus o honrou. Na verdade, o pastor sabe do que eu estou falando. E Deus o honrou. E hoje ele tem uma relação linda com o pai dele, uma relação de recomeço, uma relação de isso é que eu posso falar, de reamor. Então libere perdão, meu irmão. Não guarde isso para você. Isso aí só vai lhe destruir. Lembre-se, não liberar perdão é um câncer que se propaga. É premissa do Senhor Jesus. Liberar perdão. Certo? José liberou perdão diante dos seus irmãos. José, quando viu os irmãos ficaram, já deram um passo para trás. Tão frito. Só que José fez, vem, abraçou a todos e chorou. E diz, a Bíblia fala que José conseguiu, como governador, conseguiu os melhores terrenos do Egito para a família dele. E falou para os irmãos, vai lá, traz nosso pai, traz as ovelhas, traz as vacas, traz os filhos dos filhos, os netos que já nasceram, traz todo mundo. A gente vai morar aqui separado, e eu estou separando uma terra abençoada para vocês. E José cumpriu e fez, porque ele liberou perdão. Aí eu fiquei imaginando qual seria o desfecho da história se José tivesse punido. Como estaria escrito aqui na Bíblia, pastor, se José tivesse punido os irmãos? Liberou, meu irmão. Ele liberou perdão. E aí, Deus faz tudo novo. E aí Deus faz uma nova história. Deus recria uma nova história. Porque é assim que Ele faz.